Gente boa, boa tarde. Hoje a aula vai ser assíncrona e eu estou gravando e vou disponibilizar no Cigar, tá? Esta aula. Então eu espero que vocês estejam bem, com saúde. Na aula passada a gente trabalhou os conceitos de força elétrica e campo elétrico, né? E apresentamos alguns exemplos, né? E dissemos que a força elétrica construída, né, a expressão por Coulomb, ele se baseou na, na força gravitacional, né? Falamos que o campo elétrico, né, que é aquela região em torno de uma carga em que quando uma carga se aproxima da outra, uma carga elétrica se aproxima da outra, ela percebe, né, a presença da outra antes mesmo de tocá-la, justamente porque alguma coisa antes, né, das cargas se tocarem, se encontrarem, alguma coisa já se encontra. Então, essa região em torno dos corpos eletrizados passou-se a se denominar de campo, né? Campo. Campo tem a ver com a ideia de espaço, né? Um espaço, tá certo? Então, inclusive a idealização de como, né, os fenômenos acontecem, como as forças elas se distribuem é, mesmo sem os corpos se tocarem, né? Então, essa ideia de campo não só permeia a parte elétrica, mas, por exemplo, a gente também fala de campo gravitacional. Né? O que é o campo gravitacional? É a região em torno dos corpos onde você tem a força gravitacional atuando. Né? Então, por exemplo, a Lua ela fica dentro do campo gravitacional da Terra. Né? A Terra fica dentro do campo gravitacional do Sol. Né? E os planetas também que circundam o Sol também estão sob a força gravitacional produzida pelo campo gravitacional do Sol, tá certo? Então, uma carga é atraída ou repelida por outra em função da interação dos seus campos gravitacionais. Então, geralmente a gente diz que o campo gera as forças, né? Os campos geram as forças que surgem, tá certo? Então, para que uma carga seja atraída ou seja repelida, o seu campo gravitacional não, seu campo elétrico, no caso, tem que estar interagindo com outro campo elétrico de outra carga. Né? Se não houver nenhuma outra carga próxima que possa fazer com que esse campo elétrico, desculpa, já estou misturando as coisas, que esse campo elétrico ele produza as forças, então não vai surgir forças, né? Como a gente diz, né? Uma carga ela não faz força sobre ela mesma, porque o seu campo elétrico, o seu campo elétrico não atua em si mesmo, só atua em outro, né? E nenhuma parte do seu campo também atua sobre outra parte do seu próprio campo, só atua sobre outro campo elétrico. Então, é mais ou menos isso que a gente falou, né, semana passada, na aula anterior. E hoje a gente vai avançar um pouco mais, falar de potencial elétrico, tá certo? E talvez até a gente já entre também na parte de corrente elétrica. Então, aqui somente uma ilustraçãozinha, né? Só para a gente falar de potencial elétrico e corrente elétrica. Tá? A definição de potencial elétrico se relaciona com a capacidade que um corpo carregado tem de realizar trabalho, tá? Ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas, tá certo? A movimentação de cargas elétricas produz
produz a corrente elétrica. E o conceito de potencial elétrico e também um outro que a gente vai falar, talvez até mais do que potencial elétrico, que é o de diferença de potencial elétrico, é muito importante nesse contexto. O potencial elétrico, que a gente vai representar pela letra V maiúscula, produzido por uma carga elétrica pontual, que ele é definido matematicamente por, aí tem aqui a expressão, né? V igual a Q0, essa é a constante eletrostática, né? Vezes a carga dividido pela distância, né? Aqui, gente, a gente já percebe uma semelhança com o campo elétrico, tá? Com o campo elétrico. Lembrem-se que o campo elétrico a gente escreve com a letra E maiúscula, né? Campo elétrico, a letra E maiúscula, é K vezes a carga, né? A constante eletrostática, vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. A única diferença, né, que a gente tem aqui do potencial para o campo elétrico é porque o campo é essa distância ao quadrado e o potencial é a distância sozinho, né? A gente diz, ó, você tem uma carga elétrica, você tem essa região em torno da carga elétrica, quando você tem o campo, né? Mas você também tem, nessa região onde surge o campo, você tem uma região em que, com a aproximação de uma outra carga, vamos supor que eu coloque uma carga aqui, né? Ou aqui mesmo, onde está esse pontinho, tá? Se eu colocar uma outra carga aqui, e aí essa região é a região do campo, o que é que acontece? Vou botar uma carga positiva, né? Vai surgir sobre essa carga uma força que vai empurrar ela nessa direção aqui. Ou seja, na direção entre, né, que liga as duas cargas, aqui é a reta que liga as duas cargas e elas vai surgir uma força para cá. O campo gera força, tá? E o que é que acontece? Força e deslocamento, não sei se vocês lembram do primeiro ano, o que é um trabalho em física? É a força, uma força que produz um deslocamento, né? Então, trabalho é força vezes deslocamento. Então, a própria presença de uma carga dentro de um campo elétrico produz a movimentação dessa carga, certo? Então, a produção dessa carga nada mais é do que um trabalho, tá certo? E o que é o potencial aqui elétrico que a gente definiu? Se relaciona com a capacidade de um corpo carregado tem de realizar trabalho, tá? Então, na verdade, qualquer carga aqui, e se for uma carga negativa, o trabalho também vai existir, só que um trabalho nesse sentido aqui da força de atração, né? Então, você vai ter o deslocamento de uma carga a partir da aplicação de uma força. E aí eu posso calcular, né, nesse ponto aqui, qual é o potencial produzido por essa carga aqui, essa carga central, nesse ponto, certo? Então eu preciso saber qual é o valor da carga, qual é o valor e qual é a distância aqui, tá certo? Onde, bom, aqui vai só aparecer D a distância, K é a constante eletrostática, né? Que tem o valor de 9 vezes 10 a nona newtons, vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Isso aqui tá invertido. Observação, potencial elétrico é uma grandeza escalar medida em volts. Tá? Então, ó, o potencial elétrico eu vou escrever com a letra V maiúscula, a grandeza, que é potencial elétrico, e a unidade que eu vou medir o potencial elétrico também vai ser utilizada a mesma letra maiúscula, V maiúsculo. Só que esse V maiúsculo aqui vai representar esta unidade de medida que é o volts, tá? Então, por favor, não confundir esse V aqui com esse V aqui, né? Então, você pode encontrar alguma coisa escrita assim: V maiúsculo é igual a 5V maiúsculo também. O primeiro V
vai ser o potencial elétrico, tá? E aquele V que vem acompanhado de um número, né, 5V, ele é a unidade, tá certo? Então tem como a gente distinguir, não causa confusão, porque, né, quando eu digo V é igual a alguma coisa, algum número, aquele V é a grandeza, é o potencial, né? Igual a 5V. 5V é 5 volts, tá legal? Tomemos agora uma carga elétrica Q que gera um potencial elétrico V em cada ponto no seu entorno. É igual aqui, né? Então, essa carga elétrica, ela produz no seu entorno, em cada ponto do seu entorno, ele produz um valor de potencial elétrico, né? Aqui, esse pontilhado, gente, ele está somente ilustrando o seguinte, que como o valor do potencial depende do valor da carga e da distância, se essa distância aqui, ó, no entorno, né, o raio aqui, né, se eu giro aqui, essa distância ela se mantém a mesma, tá? Todos esses pontos pretinhos aqui, ó, é a mesma distância, então significa que aqui eu tenho o mesmo potencial. Se eu movimentar a minha carga, né, se eu colocar a minha carga aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ela não vai produzir trabalho, porque a força que vai surgir aqui vai ser uma força para cima ou para atrair ou para repelir, tá? Mas nas superfícies que a gente chama de equipotenciais, né, linhas de força aqui, e esses pontilhados são as superfícies equipotenciais, ou seja, que possuem o mesmo potencial. Nas superfícies equipotenciais não há realização de trabalho, tá certo? Ou seja, uma carga, se ela estiver girando aqui, né, mantendo a mesma distância, ela não está produzindo trabalho, né? Essa carga aqui não está produzindo esse trabalho dessa outra carga, tá certo? Então, é isso que ele estava colocando aqui. Tomemos agora uma carga que gera um potencial elétrico em cada ponto do seu entorno. Podemos calcular a variação do potencial elétrico ou, como é mais conhecido, a diferença de potencial elétrico. Tá, gente? Essa aqui é uma outra grandeza que é um pouco diferente do potencial. O potencial é o valor no ponto, tá? A diferença de potencial vai ser a variação desse potencial. Então, eu posso calcular o valor do potencial em um ponto, calcular o valor do potencial no segundo ponto, e quando eu fizer a subtração dos dois, eu estou encontrando o ΔV, ou, como é mais comum a gente representar, a ddP, tá? Através da expressão, ó. Então, variação em física, vocês lembram, é o valor da grandeza final menos o valor da grandeza inicial. ΔV pode ser escrito como ddP, ou também a gente vai representar muito mais por U, tá? Por U. Então, a diferença de potencial, que também a gente tem um nome específico para ela, que também a gente chama de tensão elétrica. A tensão elétrica, acho que vocês já ouviram falar muito nessa palavrinha. No nosso dia a dia a gente usa demais tensão elétrica. O que é a tensão elétrica? É a tensão, por exemplo, 220 volts, né? É a tensão que a gente utiliza na nossa rede elétrica doméstica, né? Tensão de 220 volts, certo? Então, ó, o conceito de diferença de potencial é muito importante para o estudo da corrente elétrica. Então, o que é a diferença de potencial? Né? A diferença de potencial ddP também é conhecida por tensão elétrica, U. Ou a gente também escuta essa palavra, né, voltagem. Qual é a voltagem desse equipamento? Qual é a voltagem desse celular? Né? Apesar de que a palavra voltagem ela não é muito correta, né? A palavra correta mesmo é tensão elétrica, né? Mas no nosso dia a dia a gente escuta demais. E a diferença de potencial, a tensão elétrica, né, é a responsável pelo surgimento da corrente elétrica em um condutor. Tá? Vejamos um exemplo.
Então, veja, o potencial, deixa eu só tentar ver aqui como é que eu falo, resumo para vocês. O potencial elétrico, né, próximo de uma carga ou gerado por uma carga, ela é a capacidade dessa carga produzir, empurrar ou puxar um outro corpo elétrico, né? Mas o que é que acontece? Vamos imaginar em um fio, tá? Em um fio, como é que surge a corrente elétrica? Ela surge se você tiver uma DDP, se você tiver uma diferença de potencial ou uma tensão elétrica. E o que é essa diferença de potencial? Vai ser a mensagem que os elétrons dentro de um fio vão receber para dizer assim, vá todo mundo na mesma direção, né? Então veja, por que precisa ser uma diferença, né? Vamos imaginar uma quantidade de água, tá certo? Essa água, ela só se movimentará se você tiver um declive. Se você, por exemplo, jogar água em cima de uma mesa plana, a água vai ficar parada, tá? No entanto, se você pegar uma das pontas e levantar, essa água vai começar a escorrer, porque ela vai se encontrar numa posição mais alta e vai procurar uma posição mais baixa, né? Essa ideia é a mesma ideia, inclusive é a ideia originária da ideia que surgiu de corrente elétrica, né? Como é que os elétrons em uma corrente elétrica eles vão numa mesma direção? Quando você tem uma diferença, e aí não é de altura, mas é uma diferença de potencial, certo? Eles vão sempre correr para o potencial menor, do potencial maior para o potencial menor, tá certo? E aí a gente faz essa comparação com a água correndo, né? Como é que a água corre? Agora, se você não tiver uma diferença de altura, a água permanece parada. Por isso que eu preciso ter uma diferença de potencial que seja diferente de zero. Porque se a diferença de potencial, se a DDP, né, ou se a tensão elétrica for zero, os elétrons não vão se movimentar, tá certo? Agora, se a diferença de potencial ela for diferente de zero, os elétrons vão se movimentar sim, tá bom? Bom, esse exemplo aqui que ele fala é sobre potencial, tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma partícula carregada com carga Q igual a 4 microcoulombs. Lembram do milimicro nanopico? 4 microcoulombs encontra-se no vácuo. Queremos determinar, vamos lá. Letra A, o potencial elétrico da carga no ponto A. Esse ponto está localizado a 60 centímetros da carga. O ponto B, potencial elétrico da carga no ponto B, que está localizado a 20 centímetros da carga. E a diferença de potencial entre esses dois pontos. Um que está a 60 centímetros, outro que está a 20 centímetros. Tá? Ou seja, eu quero calcular a diferença potencial, a tensão elétrica, U. Tá certo? Então, vamos considerar a constante eletrostática como 9 vezes 10 a nona newtons. Ainda está errado isso aqui. Newtons por vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Tá certo? Sai copiando e colando, sai tudo errado. Bom, para encontrarmos o valor do potencial elétrico no ponto A, a gente utiliza o valor da carga e a distância, né, do ponto A até a carga, que é 60 centímetros. Então, vejam, eu vou escrever V maiúsculo A, né, porque é o potencial do ponto A, igual a constante eletrostática vezes a carga vezes a distância. Lembrem-se que esse micro corresponde a 10 a menos 6, eu não posso colocar simplesmente 4, né? A constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, está aqui, ó, vezes 4 vezes 10 a menos 6. E essa distância, pessoal, não pode ser em centímetros, lembrem-se, tá? Precisa ser em metros.
Então, o que é que acontece? Eu divido por 100 e eu encontro 0,6 metros. Então, tem 9 vezes 4, 36. As potências de 10, né? Eu mantenho a base, ó, 10, e faço 9 menos 6, que dá 3. Isso dá multiplicação, né? E o 0,6 eu divido 36 dividido por 0,6, que vai dar 60. 60 vezes 10 a terceira, volts. Então, veja, ó, o potencial elétrico do ponto A é igual a 60 vezes 10 a terceira volts. Ele não está em notação aqui, eu vou deixar assim porque vai facilitar a minha vida quando eu fizer a letra B e a letra C, tá certo? Então vamos guardar esse valor aqui para a gente utilizar na letra C. A letra B, para encontrarmos o valor do potencial elétrico, utilizamos a mesma expressão, ó. O ponto B agora, a carga é a mesma, né? 4 vezes 10 a menos 6. A constante eletrostática também é a mesma, só que a distância agora é 0,2 e não 0,6, como estava lá. Tá? Então, resolvendo essa parte de cima, 9 vezes 4, 36 e 9 menos 6 dá 3, eu vou dividir 36 por 0,2, que vai dar 180. Tá? A diferença de potencial agora entre os pontos A e B da carga, o que é que eu faço? Eu vou pegar o valor do potencial em B, subtrair do valor do potencial em A, né? O valor final menos o inicial. Então, 180 vezes 10 a terceira, positivo, menos 60 vezes 10 a terceira também. Bom, como essas potências aqui, elas têm o mesmo valor e precisa ter o mesmo valor para poder você subtrair ou somar, tá certo? Então, eu faço 180 menos 60, que dá 120, e repito simplesmente, né, o 10 a terceira. Agora sim, agora eu vou fazer duas casas decimais, 1,2 vezes 10 a quinta, aumento, né, o expoente em 2, e eu tenho que o meu potencial, a minha diferença de potencial, né, ou a minha tensão elétrica, é de 1,2 vezes 10 a quinta volts. Beleza? Gente, aqui eu trouxe só aqueles resumozinhos, né, que eu acho bem bacaninha. Aqueles resumos, tudo que tem a ver com potencial elétrico, né? A expressão, ó, V igual a K vezes Q dividido pela distância. Aqui ele especifica cada um, né? Essa parte aqui a gente não vai usar não, tá certo? Superfícies equipotenciais, aquilo que a gente comentou, né? Que ela pode ser circular assim, mas pode ser também, gente, em paralelo, tá certo? E o que mais? Sei lá. Tá só dizendo aqui, né, que para uma carga positiva, o potencial em B é menor do que o de A. E para uma carga negativa, o potencial de B continua, né? Aqui também continua a mesma coisa. Certo? Bom, um resumozinho. Bom, como a gente falou, como é que surge a corrente elétrica, né? A corrente elétrica surge da diferença potencial. E desde que se descobriu isso, né, a gente tem uma imensidão de aparelhos, né, que passaram a ser desenvolvidos e construídos para aproveitar esse fluxo, né? Da mesma forma que a água corre em um rio, né? Imaginava-se que a corrente elétrica, na época, inclusive, é porque eu nem passei um vídeo, tem um vídeo bem bacana da história da eletricidade para vocês. Quando começaram os estudos sobre a eletricidade e começaram a descobrir que a eletricidade podia passar de um local para outro, né, a partir de fios e até as pessoas mesmo, né, quando a gente toma choque, né, a corrente elétrica sendo conduzida. Imaginava-se que a corrente elétrica era como um líquido mesmo,
né? Imaginava-se como um fluido, tá? Alguma coisa líquida que da mesma forma que a água ela percorre um cano, a eletricidade também seria como um líquido que percorreria um fio elétrico, como se fosse ali uma tubulação, né? É tanto que essa palavra corrente elétrica é, é exatamente essa ideia, né? A gente fala de correntes de, né, o rio de água, né? Correntes de água, né? O rio tem algumas correntes, né? Ou correntes de convecção. Então, essa palavra corrente tem a ver com fluxo, né? Com fluido, com alguma coisa se deslocando, seja líquida ou seja gasosa. Por isso que veio essa palavra corrente, né, elétrica, porque imaginava-se que a corrente elétrica era um líquido, alguma coisa bem fluida que ia, né, dentro de um fio como se fosse um, a água dentro de um cano, né? Hoje a gente sabe que não é assim. Hoje a gente sabe que não é líquido, né, nem é gasoso, na verdade pequenas partículas, né, que são na grande maioria das correntes elétricas são os elétrons mesmo que se movem, né? E outra coisa que não alguma coisa que sai, né, vem de fora do fio, entra no fio e percorre. Não é não, viu, gente? A corrente elétrica, na verdade, ela é formada pela movimentação dos próprios elétrons do metal que constitui o fio. Certo? Então não vem elétrons de fora para entrar e serem conduzidos. Os próprios elétrons eles se movimentam e produzem tudo que é tipo de efeito, né? Falamos muito de corrente elétrica no nosso dia a dia em função do grande uso que fazemos de aparelhos elétricos e eletrônicos em nossas casas e no nosso trabalho. Então, ó, desde ventilador, aquelas panelas elétricas. Isso aqui deve ser alguma coisa elétrica também, né? Porque é uma cafeteira, pelo amor de Deus. Eu não sei o que é isso, não. Máquina de lavar, torradeira, batedeira, liquidificador. Isso aqui eu não sei nem o que é. Parece um telefone, mas não sei que dana é isso. Um aspirador de pó, sei lá. Uma garrafa, né, para manter o café quente, né? Lâmpadas, aspirador de pó. Isso aqui está parecendo um micro-ondas, iluminação, som e imagem, né? Refrigeração, iluminação também e aquecimento. Então, e tem muitos outros, né? Também o próprio celular mesmo armazenar dados. Então, vejam que cada aparelho desse tem a eletricidade ela produz um efeito diferente, né? Então, por exemplo, liquidificador, ventilador, batedeira, a eletricidade, quando eles estão ligados na eletricidade, a eletricidade produz um movimento de rotação, né? Produz movimentos, tá certo? É diferente, bom, a lavadora também, né? Quando está girando, enfim. Já lâmpadas não produz movimento, produz luz, produz iluminação, né? Um aspirador de pó ele já produz uma sucção, que aí tem a ver também com a movimentação, né? Televisão, rádio já produzem som. Televisão produz tanto som como imagem, né? Computador também é diferente, por exemplo, de uma lâmpada. A lâmpada ela produz luz, mas aqui não produz somente luz, produz uma imagem, né? Outros aparelhos como ferro de passar, como a cafeteira, a panela elétrica, a torradeira já produzem outro efeito que é o de aquecimento, né? De aquecimento. Um forno micro-ondas
ele aquece os alimentos, mas ele não aquece diretamente. O forno ele é diferente do forno a gás, né? Que ele aumenta a temperatura e a gente coloca a comida lá para, né, com esse aumento de temperatura, esquentar. O forno micro-ondas não. O forno micro-ondas ele produz um outro efeito. Ele produz as micro-ondas. Né? O que são micro-ondas? São ondas eletromagnéticas, como o próprio nome diz, de pequeno, de micro, né? De tamanho na unidade do micro, que essas ondas, quando elas entram em contato com a água do alimento, elas fazem com que essas moléculas da água elas se movimentem mais rápido. Então, o que é que acontece? O alimento ele é aquecido a partir daí, tá certo? Não é. E aí o forno de micro-ondas, ele não é um aparelho como semelhante à torradeira. Porque a torradeira, qual é o princípio? Vai ser o seguinte, vai ser você ter alguns, assim também como o ferro, né? O ferro elétrico. Eles vão aquecer. E a partir do aquecimento, né, quando a corrente elétrica passar aqui, vai ter um componente que é chamado de resistor, né, ou de resistência elétrica também, o chuveiro, né? O chuveiro a gente tem isso. Ele vai fazer com que esse componente ele se aqueça, às vezes ele se aquece tanto que inclusive começa a brilhar, né? A emitir luz, mas o contato de qualquer coisa, uma água, o pão, né? Ou a proximidade disso aí, né? Ou com a roupa que também vai fazer com que aquele corpo ele se aqueça. Aqui não, né? Aqui ele não vai produzir aquecimento a partir do aumento da temperatura do ambiente. Ele vai produzir a partir da produção de micro-ondas, né? E o forno micro-ondas, gente, ele surge comercialmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? É uma história bem interessante, porque iniciou-se a produção de micro-ondas para serem utilizados em radares, tá? Depois da Segunda Guerra é que essa tecnologia desenvolvida, né, foi aplicada para se ganhar dinheiro, né? Para se percebeu que aquelas micro-ondas, certos tipos de micro-ondas, quando, né, eram emitidas e ficavam perto de alimentos, os alimentos se aqueciam. E aí foram investigar, né? E aí descobriram que era por conta que essas micro-ondas faziam com que as moléculas de água elas se movimentassem mais rápido. E a partir daí você tinha um aquecimento interno, né, de dentro para fora. Outro efeito da corrente elétrica é a refrigeração, né? É exatamente o oposto. Ao invés de aquecer, você mantém um ambiente como uma geladeira, um freezer, né? Até uma sala mesmo com um ar-condicionado, manter esse ambiente numa temperatura abaixo da temperatura que está do lado de fora, né? Então é outro efeito. Outro efeito da corrente elétrica, por exemplo, da utilização de corrente elétrica, como eu mencionei um pouco antes, o armazenamento, né, de imagem, de som, de informações, né, como livros, enfim, né, aí vai o mundo, o céu é o limite, né? Então isso tudo a gente utiliza, gente, no nosso dia a dia. E às vezes a gente, né, já está tão acostumado a essas coisas, a gente nem para um pouco para pensar a grande diversidade de ações, de efeitos, né, que a corrente elétrica produz, tá? Então, a gente vai entender um pouco melhor o que é essa corrente elétrica, né? A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico. Essa palavrinha aqui, gente, ela é fundamental para a gente entender o que é corrente elétrica. Por quê? Em um fio qualquer, um pedaço de ferro, uma barra de ferro, os metais, eles possuem propriedades
possuem propriedades, por exemplo, são bons condutores elétricos, são bons condutores térmicos, né? Eles são maleáveis, enfim, alguns têm brilho, etc. Mas a principal característica de um elemento que a gente chama de metal é que as últimas camadas, por exemplo, do ferro, né? As últimas camadas, os elétrons dessas últimas camadas, eles têm pouca atração com o núcleo, de tal forma que em uma barra de ferro, os elétrons da última camada desses átomos, ele acaba ficando, eles é como se eles ficassem pulando de um átomo para outro, entendeu? E dois ou três elétrons que ficam, né, pulando de um átomo para outro, eles ficam aleatoriamente, tá? Nessa bagunça, indo para um lado e para o outro. Isso não constitui uma corrente elétrica, tá certo? Por quê? Esses elétrons eles recebem o nome, gente, de elétrons livres. Elétrons livres. De tão solto que eles ficam. Então, essa movimentação desses elétrons assim, ele não constitui uma corrente elétrica. Por quê? Porque é um movimento caótico, não é um movimento ordenado. Ou seja, as cargas elétricas elas não vão todas na mesma direção, certo? E a constituição de uma corrente elétrica é justamente quando você pega, né, de um lado e de outro desse ferro, né, dessa barra de ferro, de um fio metálico mesmo, que é de cobre, né? Quando você pega de um lado e do outro e informa para esses elétrons que eles têm que ir todos na mesma direção. Quando todos estão indo na mesma direção, aí sim você tem uma corrente elétrica, né? E aí você toma choque, aí você produz todos aqueles efeitos que a gente estava comentando ainda há pouco. Corrente elétrica é uma grandeza fundamental na física, pois sem corrente elétrica não seria possível, por exemplo, fazer funcionar qualquer aparelho elétrico ou eletrônico. Então, ó, aquilo que eu estava comentando com vocês, a gente tem em qualquer metal, na verdade, né? Em qualquer metal você tem os elétrons livres se movimentando caoticamente, desordenadamente. Para você fazer com que esses elétrons todos caminhem numa só direção, ou que você organize, ordene esse movimento, você faz com que, né, você liga nas extremidades daí uma bateria. E o que é uma bateria? Né? Uma bateria de carro, uma bateria de relógio, qualquer bateria, né? De celular. O que é uma bateria? A bateria é um gerador de tensão elétrica, um gerador de diferença de potencial. Então lembram quando eu falei da diferença de altura para a água poder correr? A bateria, né, ou um gerador qualquer de tensão elétrica, ele gera uma diferença no potencial, né? Quando você tem, por exemplo, um fio, por que os elétrons vão todos, né, aleatoriamente aqui, né? Eles não vão para uma mesma direção, porque aqui você não tem diferença de potencial. O potencial em todos os pontos é o mesmo. Então eles não são obrigados a ir para uma direção só, né? Eles não são obrigados. Então, se todo aqui, se o potencial aqui em todos os pontos é o mesmo, eles vão para qualquer canto. Agora, se a diferença de potencial, né? Se surge uma diferença de potencial, aí os elétrons tendem a ir e a se movimentar seguindo essa diferença de potencial, tá certo? Então, ó, é como se eu gerasse uma diferença na altura e aí todos os elétrons eles passam a se movimentar todos na mesma direção, né? Então, quando eu aperto o interruptor
de uma lâmpada, né? O que eu estou fazendo é justamente informando para todos aqueles elétrons, né, dali do fio, que eles precisam ir numa mesma direção, certo? E quando eu desligo, eu abro isso aqui. Eu abro, né? Aí o que é que acontece? Quando eu abro aqui, eu já não tenho mais uma diferença de potencial percorrendo, certo? E aí, gente, tem um detalhe que é interessante, ó. Uma usina hidrelétrica, que a gente diz, a usina hidrelétrica ela produz a energia elétrica, tal, 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 tal. Na verdade, a usina hidrelétrica, o que é que ela faz? Ela produz e distribui uma diferença de potencial, tá certo? Ela não produz a corrente elétrica, ela não produz corrente elétrica. Aquelas turbinas girando lá com a força da água. Bom, existem vários tipos de usina, né? Mas a hidrelétrica, por exemplo, que é a que mais a gente tem aqui, o que é que ela produz? Ela produz uma diferença potencial. Quando você acende a luz, você permite que os elétrons que estão no fio eles sejam eles façam um movimento ordenado, todos ao mesmo tempo, né? Quando você desliga uma luz ou um aparelho, você tira um aparelho da tomada, por exemplo, você não está você está na verdade cortando essa diferença potencial, mas os elétrons são os do fio do equipamento, tá certo? Eu não trago elétrons lá da hidrelétrica até a minha casa, não, através daqueles fios. Dandanina, não. O que os fios distribuem é justamente a diferença potencial, tá certo? Corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica é determinada pela razão entre a quantidade de cargas elétricas que atravessam uma seção determinada de um condutor e o intervalo de tempo em que essa seção é atravessada, né? Então, corrente elétrica, pessoal, a gente vai representar pela letra I minúscula, tá certo? E vai ser definida justamente como a quantidade de cargas elétricas que passa por um fio, né, em um determinado instante de tempo. Então, corrente elétrica, ela mede a quantidade de cargas elétricas em um condutor. Ele chama um condutor como sendo uma denominação geral, né, generalizada, porque não é só fio que é condutor, né? Mas na verdade, teoricamente, qualquer material, dependendo da diferença de potencial, ele pode ser condutor, inclusive materiais que em uma baixa tensão ele não conduz, mas quando você aumenta a tensão ele conduz, né? Então, por exemplo, o corpo humano, o corpo de um animal pode ser um condutor de energia elétrica, né? A água, né? Enfim, vários materiais. Então, o condutor não é somente o fio, tá? Por isso que ele generaliza falando que, né, a corrente elétrica é a quantidade de cargas que atravessa determinado condutor num intervalo de tempo, certo? Onde ΔQ é a quantidade de carga elétrica que é dada em Coulomb e o tempo é um intervalo, né? ΔT é um intervalo de tempo e o tempo é dado em segundos. Então vejam, a corrente elétrica ela vai ter uma unidade de Coulomb dividido por segundo, certo? Coulomb dividido por segundo a gente chama de ampere. É a unidade corrente elétrica. A corrente elétrica vai ser dada em ampere, tá certo? Então, a unidade de medida dada para a intensidade da corrente elétrica pelo Sistema Internacional de Unidades é o ampere, em homenagem ao cientista francês André Marie Ampère, tá? Então, é um físico francês que ele trabalhou, né, com corrente elétrica. Então, em homenagem a ele, deu-se o nome da corrente elétrica
como ampere. E aí volto novamente a lembrar vocês, ó, ampere é o nome de uma pessoa. Quando a gente escreve a unidade, a gente escreve ela, o nome da unidade a gente escreve com letra minúscula, mas a unidade em si, ela tem uma letra, escrito com letra maiúscula, porque é homenagem a uma pessoa, né? Então, lembrem-se sempre disso. Aqui, para a gente definir qual é a corrente elétrica, né, a gente define a corrente elétrica é o que a gente chama aqui de seção retilínea, né, seção transversal reta do fio. Então, o que é essa seção transversal reta? Secção ou seção é um corte, né? E transversal, porque é um corte, né, formando um ângulo aqui de 90 graus com o fio. Eu posso cortar o fio assim também, né? Também vai ser uma secção, mas aí não vai ser transversal. A secção transversal é assim, tá? E alguns ainda, além de transversal, coloca transversal reta. Por quê? Porque você faz um corte em um ângulo de 90 graus, formando um ângulo de 90 graus com o comprimento do fio. Então, que na verdade vai me dar aqui essa areazinha, que é a menor área possível, porque eu posso cortar assim também, né? Eu posso cortar de lado assim também, e aí esse desenho aqui ele vai ficar um pouco mais esticado assim, tal, enfim. Então, ó, só um exemplo aqui. Pela secção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Bom, como a gente mencionou, a corrente elétrica é a divisão, né, a razão entre a quantidade de carga elétrica e o tempo. Eu tenho que a carga elétrica é 12 e eu tenho que o tempo é 1 minuto. Só que o tempo tem que ser dado em segundos, tá certo? Então, 12 dividido por 60 segundos. Quando eu divido 12 por 60, eu encontro um valor de 0,2. A minha unidade é ampere. Então, a resposta correta é a letra B. Tá certo? 0,2, 0,20 ampere aqui, né? Nesse caso. Outro exemplo. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 ampere percorre um fio condutor. Determine. Letra A. A carga elétrica que passa pela secção transversal em 1 minuto. Letra B. A quantidade de elétrons necessárias para uma carga igual à da letra A. Então, vamos lá. Vou começar pela letra A, né? Eu tenho aqui, nesse caso, não é a quantidade de cargas, mas já é a corrente, né? E o tempo, que é de 1 minuto. Então, eu tenho I é igual a ΔQ dividido por ΔT. Então, nesse caso, eu estou querendo encontrar o ΔQ aqui, a quantidade de cargas, né? Que produz uma corrente de 1 ampere em 1 minuto. Então, eu posso reescrever isso aqui dessa forma. Eu passo o ΔT multiplicando o I e eu fico que a quantidade de cargas é igual a corrente vezes o tempo. A quantidade de cargas é igual a 5 vezes 60. Eu tenho que a quantidade de cargas são 300 coulombs. Então, lembre-se que a quantidade de carga é em coulomb. Para encontrarmos a quantidade de elétrons, a gente utiliza aquela expressão que é a expressão que a gente já falou anteriormente. Quantidade de cargas é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga elétrica elementar. Se eu quero encontrar o valor de N, eu passo o E dividindo. Então, eu fico que N é igual a Q dividido por E. Q é esse ΔQ aqui que eu encontrei. São 300 coulombs, né? E o E, que é a carga elétrica elementar, é um valor que é constante, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs também, né? E aí eu divido 300 dividido por 1,6. Sabe quanto é que dá? 187,5. Aí o que é que acontece? Esse 10 a menos 19, gente, que está no denominador, na parte de baixo, ele vai subir. Para que ele suba,
esse sinal aqui precisa se inverter. Então, de menos 19 eu escrevo isso como 19, né? E como não está em notação, eu vou andar duas casas decimais para a esquerda, o expoente vai aumentar 2. Então, eu vou ficar com 1,875 vezes 10 elevado a 21 elétrons, né? Que nesse caso são elétrons aqui, tá certo? Vejam, gente, que o N, o Q, quantidade de cargas é em Coulomb, e a constante elementar, né? A carga elétrica elementar também em coulombs. Então, Coulomb vai embora com Coulomb. O N, na verdade, é um número, uma quantidade, né? Tantos, sei lá, não dá nem bilhões aqui, é mais do que bilhões, né? De alguma coisa. Nesse caso, de elétrons, né? Poderia ser também de prótons, se fosse uma carga, uma corrente elétrica produzida por cargas elétricas positivas, enfim, tá? Gente, eu vou deixar essa parte para a próxima aula, tá certo? E aí a gente encerra por aqui. Desejo a vocês, não é, um excelente final de semana aí e até a próxima semana. Valeu!